crianças, estamos de volta com mais uma aula sobre o profeta Jeremias. Sula e Salô, como estão vocês? Olá, tia Michele! Olá, Salô! Olá, crianças! Oi, crianças! Ai, eu estou muito bem! Passaram bem mais uma semana? Ótimo! Ai, uma semana muito boa, tia Amém! Michele. E vocês aí de casa, como passaram, crianças, mais essa semana? Vamos aprender mais um pouco sobre os profetas. Nós agora estamos aprendendo sobre o profeta Jeremias, que ficou mais conhecido como profeta o quê? Quem lembra? Quem lembra? Chorão, tadinho. Jeremias vivia chorando porque o povo não ouvia seus avisos, suas profecias, suas mensagens. E ele via, Deus mostrava para ele que Jerusalém seria destruída, e ele chorava de tristeza e ninguém acreditava nele, ninguém dava bola para ele. Não é? Do profeta Muito triste isso. Será que a mamãe aí em casa fica triste quando vocês não ouvem o que ela fala? É verdade, né, tia Será Michele? que o papai também fica triste, aborrecido quando não é ouvido e obedecido pelas crianças aí desobedientes? Fica muito triste, papai. Será e mamãe. que Deus, o Pai de todos nós, fica triste de ver tanta maldade que os seres humanos estão fazendo? Sim. Fica muito Coração, triste. coração de Deus entristece. E ele avisa, ele manda pessoas para avisarem, ele deixou sua palavra para nos avisar e nos ensinar tantas coisas, e nem todo mundo dá ouvidos, e Deus também fica triste, não é? É verdade. Fica, tia Michele. É verdade. Muito triste. Mas a gente está aqui para ensinar vocês tudo sobre o que Deus quer que a gente faça, que a gente aprenda, para não deixar Deus triste com a gente. Quem quer deixar Deus triste aí? Eu não quero. Quero que Deus fique triste Não, comigo. eu também não. E você, Salô? Não, eu quero agradar o coração de Deus. tia Exatamente, eu também quero agradar o coração de Deus. Mesmo, Salô. Deve ser muito bom saber que Deus está feliz com a gente, não é? Está contente com o que a gente está fazendo. Não é legal quando a mamãe e o papai falam que tem orgulho da gente? Ai, é muito Não bom, é? tia Fica Michele. feliz porque tirou uma nota boa, porque a professora elogiou o bom comportamento na escola. E agora, tia Michele, Não é? que foi o final do bimestre, né? As crianças estão entrando de Tem mamãe que férias. saiu tão triste, tem mamãe que saiu feliz. Verdade, no final agora do bimestre, né, do primeiro semestre, as crianças estão entrando de férias agora no mês de julho, e muitos saem felizes com o boletim cheio de nota boa, mas alguns saem chorando, né, porque as notas não foram tão boas, e a mamãe e o papai mais triste ainda, não é? Porque a gente tem que se esforçar para tirar a nota Crianças que se boa. comportaram mal. É verdade. Aí na reunião dos pais, a professora fala que tá dando trabalho, que tá brigando com os coleguinhas, que não presta atenção na aula, atrapalha a professora. Aí os pais saem tristes da escola, ou bravos também, né? É, dá castigo. É, Deus também fica bravo, não fica? Fica sim, tia E acaba Michele. castigando também, não castiga? É, porque eu aprendi, tia Michele, que quem ama dá castigo e corrige. Verdade, porque quando a gente castiga, não é porque quer o mal dos filhos, das crianças. É para disciplinar, ajudar a aprender o que é bom e o que é errado. Porque quando a gente faz coisa errada, colhe uma consequência ruim, não é? É sim. Então, faz coisa errada, vai ganhar chocolate, vai passear no shopping, vai tomar sorvete, vai ganhar brinquedo novo, vai ficar jogando videogame? Não. Não ganha, não ganha. Fez coisa errada, tem que ficar sem tudo isso para aprender, se arrepender, pedir perdão pro papai e pra mamãe ou para quem fez aí alguma coisa errada, e aí sim volta a ter as vantagens de novo. Verdade. A vida é assim. Desde pequenos a gente vai aprendendo assim, é ou não é? É verdade, É assim, tia tia Michele. É verdade. Então, nós vamos falar hoje sobre mais alguns tesouros do livro de Jeremias, tá? Ai, eu amo tesouros. Ah, as crianças, os meninos adoram uma caça ao tesouro, não é? Não é É legal? verdade, é muito Quem bom. gosta daqueles filmes de caça ao tesouro, de procurar o baú cheio de joias, de piratas? É legal, é divertido, Ai, né? eu gosto muito, tia Michele. Esse aqui é um tesouro diferente, não é exatamente ouro, prata e pedras preciosas, mas são coisas preciosas que contém, sabe aonde? Sabe aonde? Na palavra de Deus, na Bíblia. O livro de Jeremias é um baú cheio de tesouros muito importantes para a nossa vida. Querem ver? No capítulo 17 do livro de Jeremias, a partir do versículo 7, diz bem assim, ó: bendito o homem
Bendito o homem que confia no Senhor e cuja a esperança é o Senhor. Porque ele é como uma árvore plantada junto às águas de um ribeiro e não receia quando vem a seca ou o calor, mas a sua folha fica verdinha e no ano de seca, né, no tempo da sequidão, não perece porque conseguiu armazenar água e continuar a dar frutos. Olha só que legal que Jeremias está dizendo, está comparando então que o homem que fica pertinho de Deus é como uma árvore plantada pertinho de um rio, de um riacho, de um ribeiro, né? Porque quando a gente fica longe de Deus é como se fosse uma árvore plantada lá no sertão do Nordeste, lá no deserto do Saara. A árvore fica sofrendo sem água, vai secando, secando, sem flor, sem fruto, Cai as folhas também. cai as folhinhas, não fica mais verdinha, porque as plantas precisam de água, não é? Verdade. E a gente precisa de água também? Sim, nós Sim, se a gente ficar sem água, a gente também morre. Então, olha só, Jeremias compara o homem com Deus a uma árvore próxima a um rio. Porque perto do rio, a árvore, ó, vai mandando suas raízes lá para pertinho do rio e vai sugando a água, vai deixando a árvore bem irrigada, bem cheia de vida para poder dar frutos. Mas essa árvore que não tem onde encontrar água, ela vai definhando até morrer. Algumas plantinhas, tipo os cactos, algumas árvores aqui do Cerrado, algumas plantas lá do Nordeste, até resistem um tempo sem água, mas é uma sequidão que elas acabam não dando fruto, né? Elas até são desse tipo de terra seca, mas é muito mais difícil de dar fruto, muito mais difícil dela sobreviver do que aqui, onde tem bastante água, bastante árvore, tudo é mais verdinho, tem a sombra da árvore também. Então Jeremias diz isso, que quando a gente está pertinho de Deus, é como uma árvore perto de um rio. Deus, então, é a água, né? Que abastece, que refresca, que faz a gente, então, dar frutos. E a gente é essa árvore. Olha só a comparação que Jeremias faz. Linda comparação. Legal, né? Muito legal. Eu vou mostrar, então, para vocês algumas formas de crescimento. Sabe por quê? A Bíblia fala muito de crescimento. Crescimento é importante, é ou não é? Muito. Sim. Muito importante. Então, olha só. As plantas, para crescer, precisam de quê? Ela precisa de sol, Sol, água e alimento, que é o adubo delas, né? adubo. Isso. Os animais, para crescer, precisam de quê? Água também. Alimento. Alimento também. Sim. E o que mais? E o sol também. E luz do sol também. Olha só, os animais igual as plantinhas. E os seres humanos precisam de quê para crescer? Água, alimento. O que a gente precisa para crescer, crianças? A água também. O que mais? Também. O sol. Sol E o também. alimento também. E alimento também. Olha só. Comida bem gostosinha. Todas as vidas que Deus criou precisam dessas três coisas. Planeta que não tem luz, não tem sol, não tem vida. Planeta que não tem água, não tem vida. Planeta que não tem onde crescer alimento. Por isso que só aqui na Terra tem tudo isso. Porque aqui tem o sol iluminando o nosso planeta. Tem a água, né, perfeitinha pra gente beber. E tem a terra que dá os alimentos que a gente precisa. Olha que legal. Como Deus é perfeito, né, Deus tia é Michele? perfeito. Pena que o homem estraga, O homem estraga tudo. Não é todo mundo também. A gente fala assim, o homem no geral. E não só o homem macho, mas homem e mulher, né? Os dois, os seres humanos fazem muita coisa que deixa Deus triste, que estraga o planeta, estraga a vida. Mas tem gente boa também que colocou Jesus no coração. Tem sim. Então, olha só que interessante. Quando Deus criou o mundo, crianças, Ele ordenou que a terra, que a terra produzisse todo tipo de erva, de flores, de frutos. Ele ordenou, Deus falou e a terra produziu. Não foi? Ele mandou. Aí, quando foi no dia de criar os animais aquáticos, ele falou pro mar, falou pra água. Produzam todo tipo de ser vivente, todo tipo de animais que nadam, todo tipo de seres aquáticos. Ele ordenou também. Olha, foi com a palavra dele. Ele mandou terra produza, água produza. Aí quando chegou no ser humano, Deus ordenou também?
Não, ele mandou, ele fez. Isso, Salô, ele fez com a própria mão. O ser humano, ele não falou assim, para algum dos elementos produzir o ser humano, não. Ele foi lá, pegou a terra, moldou direitinho o Adão do jeito que ele queria. Foi a escultura provavelmente mais linda que já se viu, né? É por isso que nós somos imagem, né, tia Michele? Exatamente. Aí ele produziu, soprou o fôlego de vida. Adão criou vida, era perfeitinho, do jeito que Deus ali planejou. Aí ele tirou um pedacinho de Adão, fez a mulher perfeitinha também. Tudo com a própria mão. A mulher foi feita da costela, tia Michele? Sim, Deus tirou um pedacinho. Foi a primeira cirurgia da história. Olha só que Deus também é um cirurgião. Já pensou que legal? Ele tirou um pedacinho da costela do Adão, do ladinho direito aqui, que é o lado mais importante, e colocou do lado dele uma linda mulher. Não foi assim? Olha! A Eva, né, tia Michele? Tudo isso ele fez com a mão dele, Sula. E sabe por que eu tô falando isso? A gente está estudando Jeremias, não Gênesis. Mas eu tô lembrando isso só para dizer o seguinte: se a gente tira a planta da terra, o que acontece com ela? Ela morre. Ela precisa da terra. Quem produziu ela tem que sustentar ela para sempre, porque senão... É verdade. Se a gente tira o peixe da água, o que acontece com ele? Ele morre, tia Michele. Quem produziu ele também, ó, precisa sustentar ele para sempre. Enquanto estiver na água, tá vivo, senão morre. Agora, quem produziu o ser humano? Foi o próprio Deus, com a mão dele. O que acontece se tirar a gente de Deus? A gente morre. Olha só, vocês são muito inteligentes. Então, tirou a planta da terra, morre. Tirou o peixe da água, morre. Tirou o ser humano de perto de Deus, morre também. Não tem vida perfeita longe de Deus, sabia disso? Então, olha como é importante a gente prestar atenção na origem das coisas e como Deus fez tudo, né? Então, quando Deus fala assim, pra gente amar Ele, ficar perto dele, não é que Deus é carente, quer que a gente fique perto dele o tempo todo porque Ele é egoísta, não quer dividir a gente com ninguém. Não é isso. É porque Ele sabe que longe dele a gente morre. Entendeu? Então Ele ama a gente, quer que a gente fique pertinho para poder viver bem. Né? Até tem gente que vive longe de Deus, não morre assim na hora, né? Mas não vive bem, né? Não, vai enfraquecer. Não vive, tia Michele. Não vive mal. A minha mamãe Dá tristeza falou, tia também, Michele, dá tristeza. que uma vida sem Deus é uma vida de tristeza, De depressão. tristeza, verdade. Não é que a gente não tem problema, a gente Tem até... esperança, a gente tem problema também, mas a gente consegue passar pelos problemas com a esperança de que Deus está junto, ajudando a gente a resolver. E quem não tem Deus, quem não acredita nele, vai se apegar no quê? Em nada, né? Então, perece, acaba morrendo muito triste. Por isso a gente tem que ficar pertinho de Deus, porque a gente saiu dele, o sopro, o fôlego de vida. Deus só soprou o fôlego de vida no ser humano, ele não soprou nos peixinhos, não soprou nas plantinhas, não soprou nos outros bichinhos terrestres, os que voam. Só o homem recebeu esse sopro de Deus. Então, se a gente sai de perto disso, a gente morre, não é? E eu tô falando de tudo isso para falar de crescimento. As plantas crescem, os animais crescem, o ser humano cresce. Só que as plantas têm só esse tipo de crescimento, né? Plantar, crescer, dar fruto, produzir e morrer. Todo ser vivo é assim, né? Nasce, cresce, se reproduz e morre, não é assim? As plantinhas e os bichinhos são assim. E o ser humano também. Só que o ser humano tem mais outros tipos de crescimento. Não é só esse de nascer, crescer, reproduzir e morrer. O ser humano, ele tem o crescimento físico e tem o crescimento espiritual. Você disse pra mim, Sula, que o ser humano precisa de água, de comida e de luz do sol para viver bem. Sim. E crescer saudável, não é? Agora a vida espiritual, Salô, o ser humano também precisa de água, que é Jesus, água da vida. Para a vida espiritual ele também precisa de alimento, que é Jesus, o pão da vida. E para a vida espiritual ele também precisa de luz, que é Jesus, sol da justiça. Olha, que legal! Tá vendo? A gente sempre precisa dessas três coisas: água, alimento e luz. E aí o ser humano tem então esses dois tipos de crescimento que eu falei, mas a Bíblia ainda explica mais uns outros dois. Na verdade, são 4 tipos de crescimento, sabia? Quatro? Um é físico e os outros são assim
espiritual, intelectual, sabe? Essas coisas assim. E eu vou mostrar isso para vocês através de umas árvorezinhas que eu trouxe. Eu trouxe aqui umas árvorezinhas que vão falar de crescimento. E essa árvorezinha fala aqui, ó, que um dos tipos de crescer, uma das formas de crescer é, deixa eu ver aqui dentro do tronco, é em estatura. Em estatura. Quem quer ficar bem alto, bem grandão? Quer ficar alto, Salô, quando você crescer? Quero ficar grandão. Bem grandão, jogador de vôlei, jogador de basquete. E a sua, quer ficar alto, uma manequim assim na passarela? Olha, é legal ser mais alto pra alcançar as coisas, não é? Eu quero sim. Ser baixinho também, cada um tem um tipo, né? Mas quanto mais alto ficar, eu acho que fica melhor, né? Não? É bom pra Fica legal. É legal crescer bastante. Ficar também muito naniquinho assim não é legal, né? É melhor ficar mais alto. Mas cada um tem uns tipos. Deus criou vários tipos de pessoas. Esse, então, é o crescimento físico. Crescer em estatura. Aí eu vou pegar mais uma árvorezinha e falar mais uma forma de crescer. Essa forma de crescer, vou puxar o tronco dela, ela vai crescer, vai crescer, vai crescer e vai mostrar que é o crescimento em graça. A gente cresce em graça, só que tem duas formas de crescer em graça. Uma é em graça diante de Deus. Não é que Deus acha a gente engraçado, ri da nossa cara. Não é isso. Crescer em graça é que Deus abençoa a gente, entendeu? Então é uma pessoa muito abençoada porque Deus achou graça nela. Deus dá muito da sua graça sobre aquela pessoa. É outro tipo de crescimento. Uma vez eu ouvi, eu achei interessante, falando que graça é um presente que nós recebemos sem merecer, é isso? É isso mesmo, tá na Bíblia. Então é isso mesmo. Olha, a gente não merece, mas mesmo assim Deus nos dá. Sabe aquele filho que é às vezes mal criado, bagunceiro, não tira nota boa, mas mesmo assim a mamãe ama tanto que dá um presente de Natal, porque fica com dó, fala, não vou deixar meu filho sem presente de Natal, né? Aí a mamãe dá, mas no fundo ele não merecia, mas a mãe ama tanto, o pai ama tanto, que acaba dando aquele presente, mesmo que ele não mereça. E Deus faz isso com a gente. A gente não merece, a gente faz tanta coisa errada, né? É verdade, mas Deus ainda dá presentes pra gente que a gente nem merecia. Vamos ver aqui uma quarta forma de crescimento. Um outro jeito de crescer, ó, minha árvorezinha vai crescer, 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 crescer. E é crescer em graça diante dos homens. Olha só, como será que é isso? Diante dos homens. Ficar famoso. Graça diante dos homens. Ficar famoso. Ficar rico. É uma graça diante das pessoas, dos outros, dos seres humanos, sabe? Os youtubers que tem bastante seguidor. Os artistas que tem bastante fã, que tem fã-clube. Isso é crescer em graça diante dos homens. Os homens veem essa pessoa que cresceu muito, ficou rica, ficou famosa, entendeu? É uma outra forma de crescimento. E aí, a última forma de crescimento que eu vou mostrar, minha árvorezinha vai crescer, 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 e dentro dela vai aparecer que é crescer em sabedoria. Essa é importante, não é? É muito importante. Sabedoria de Deus. Essa é o crescimento intelectual, ou seja, ler a Bíblia, estudar na escola, fazer uma faculdade, ler muitos livros, assistir espetáculos. É uma coisa assim de consumir coisas que vai te deixar mais inteligente. Então é uma outra forma de crescer. Não ficar burrinho, sabe? Sem conhecimento, sem estudo. A gente cresce então em sabedoria. Viu? Então tem várias formas de crescer. Crescimento físico, crescimento espiritual, que é diante de Deus, crescimento intelectual, que é ficar bem estudado, bem inteligente, e o crescimento também de ficar famoso, ter sucesso na vida, essas coisas. É o que menos importa. Né? Esse é o que menos importa. É legal, mas não é o melhor. Então, eu mostrei para vocês essas árvores que falaram de crescimento. E vou mostrar para vocês agora, sabe o que eu tenho aqui no meu baú? Olha aí. Os nomes de alguns rios da Bíblia. Porque aqui nós falamos de árvores e falamos de rio, não foi? Foi. Sim ou não? Sim. E a Bíblia fala de muitos rios. Sabe por que a Bíblia fala de rios? Porque na antiguidade, quando não existia água encanada, sabe, Sula? Quando ainda não tinha, assim, as empresas de água que mandam conta pra gente pagar todo mês, né? As pessoas precisavam morar perto dos rios, senão morria de sede. Não tinha encanamento, não tinha torneira, né? Ou a pessoa tinha que cavar poço e procurar água até, né?
ou tinha que morar na beira do rio. E também para cavar poço tinha que ser uma região que fosse não muito longe do rio, porque senão o poço também não ia dar água. Então, essas pessoas moravam perto dos rios. As antigas civilizações sempre cresceram perto de grandes rios. Porque precisava de quê? De água para beber, para tomar banho, para irrigar a plantação, não é? Para os animais beberem água. Precisa de água para tudo, não é? É verdade. Então, eles cresceram perto dos rios. E a Bíblia fala de alguns rios. Vou mostrar alguns rios para vocês, tá bom? Tá bom, tia Michele. Aí tem uns não muito conhecidos, mas tem um bem famoso que eu quero que vocês me falem o que aconteceu nesses mais famosos. Vamos ver se vocês estão ligadinhos. Então a Bíblia fala de um rio que chama Quizon. Quizon. Fala de dois rios aqui que se chamam... aqui estão juntos eles dois, tá? Rio Abana e Fatar. É mais Abana e Fatar. Agora esse daqui acho que vocês conhecem. O rio Jordão. Rio Jordão. Ah, agora se vocês conhecem, eu quero falar alguma coisa que aconteceu no Rio Jordão. No Rio Jordão? Alguma coisa muito importante. Vamos ver quem lembra. Batismo? De quem? De Jesus. Bem, muitas pessoas foram batizadas no Rio Jordão, mas o mais importante foi o batismo de Jesus. Tem mais uma coisa importante que aconteceu lá. Vamos ver se o Salô lembra. Mais alguma coisa importante no Rio Jordão? Lembra, Salô? Rio Jordão, não vou lembrar aqui. No tempo de Josué. Lembra? O que aconteceu? O povo atravessou o Rio Jordão e molharam as pernas? Não, o que aconteceu? Atravessou em seco. Então o Rio Jordão fez parecido com o Mar Vermelho, né? O mar é verdade. A água parou assim de correr e o povo conseguiu passar. Isso também foi no Rio Jordão, viu? Ó, vocês estão ligados, hein? Aí tem também o Rio Jaboque. A Bíblia fala do Rio Jaboque. Também fala do Rio Amon. É mais um rio que tem na Bíblia. E aí tem um outro bem famoso agora. Quero ver quem conhece. Rio Nilo. Quem conhece o Rio Nilo? Quem já ouviu falar nesse Rio Nilo? Quem já ouviu? Tem bastante na Bíblia do Rio Nilo. Tem bastante. A Bíblia aparece várias vezes. É o maior rio do mundo. O maior rio do mundo. Sabe onde ele fica? Quem lembra? No Egito. No Egito, O rio Amazonas aqui do nosso Brasil é o maior do mundo, mas em quantidade de água. Tem muita água. Olha isso, Alô, nós estamos tendo aula de geografia. Geografia bíblica e universal também, né? Muito legal. Mas o Rio Nilo é o maior de comprimento. Ele é muito comprido, muito extenso, assim, bem grandão. E aí o povo do Egito cresceu ali em torno do Rio Nilo. Quem lembra uma passagem bem importante da Bíblia que aconteceu no Rio Nilo? Vamos ver. Ai, não tô lembrando. Um bebezinho. O Moisés. Que foi colocado no cestinho. Isso. E desceu o Rio Nilo abaixo. Os crocodilos não comeram ele. A princesa salvou ele, lembra? Foi no Rio Nilo. A filha do faraó. Exato. Aí também tem o rio Abor. Tem também o rio Quebar. Rio Quebar. Tem o rio Ubai. E dois grandes rios muito famosos chamados Rio Tigre e Eufrates. Quem já ouviu falar desses dois? Eu já estudei. Já estudaram esses? Já. Tem na Bíblia também. Sabem de alguma coisa famosa nessa região do Tigre e Eufrates? Lembram? Não consigo. Não lembra, né? Esses rios aqui são lá na Babilônia. E as maiores civilizações antigas cresceram ali perto desses rios ali. Tigre e Eufrates. Para vocês verem como a água é importante para o ser humano, para a vida do ser humano. Então Jeremias comparou as pessoas com Deus como se fossem árvores junto a rios. Porque o rio é importante. A água é importante. Ele fez essa comparação, essa parábola, né? Essa analogia que ele fez. Deus é a água, Jesus é a água da vida. A gente não vive sem ele, como não dá para viver sem água para beber todo dia. E a Bíblia diz que um rio é algo tão importante, crianças, que até no céu vai ter rio, sabia? Tia Michele! Lá em Apocalipse fala que lá vai existir um rio cujas correntes vão alegrar a cidade de Deus. Esse rio vai ser de cristal, vai ser a coisa mais linda, um rio azul, muito cristalino, que vai ali
deixar a cidade santa ainda mais linda. Já viu como é importante? A água é tão importante que até no céu vai ter rio. Vai ter rio no céu. Muito legal, não é? Muito legal. Muito legal. Então, eu quero que todos vocês, Sula e Salô, e essas crianças que estão nos assistindo, sejam como árvores plantadas na beira de um rio. Ou seja, todas bem pertinho de Deus, para poder crescer e dar fruto. Pois é, porque quando a gente planta uma plantinha, se a gente não regar, ela não cresce e não dá fruto. Então Deus quer estar regando a gente todos os dias com a sua palavra, com o seu amor, com o seu cuidado, para que a gente possa crescer saudável e dar muitos frutos. Gostaram dessa comparação de Jeremias? Como que eu amei essa palavra de Bonito, não é? Viu como a água é importante? Jeremias era muito inteligente, inspirado por Deus, né? Então ele fez essa comparação porque a gente precisa crescer junto a um rio. E o rio mais importante de todos aí é Deus na nossa vida, não é? Jesus disse, né, que ele é a água da vida, que do interior dele fluiriam rios de água viva. Isso já é outra história lá pra frente, no tempo de Jesus, né? Aí a gente vai estudar mais pra frente. Mas a água é sempre muito bem falada, muito bem comparada a coisas boas na Bíblia, porque ela é muito importante para a vida. Muito. Certo? Muito certinho, tia Gostaram? Michele. Sim. Gostei demais, tia Querem ser árvorezinhas? Quero ser árvore. Plantadinhas na beira de um riacho? Sim. E dar muitos frutos? Sim. Amém. Muito bem. Tô gostando de ver. Quero então que vocês estudem mais a palavra de Deus essa semana. E na outra semana a gente vai aprender mais um dos tesouros da Bíblia sobre Jeremias. Mais um dos ensinamentos de Jeremias. Aquele povo daquela época não queria ser árvore plantada na beira do rio. Eles queriam ficar como árvores secas plantadas no deserto, achando que lá no deserto era melhor. Não sabiam o que era bom, não sabiam o que estava perdendo. Mas a gente sabe, né? A gente aqui tá ligado. Muito bem. Vamos orar? Vamos orar, tia Michele. Querido Deus, nós te agradecemos por mais essa palavra, essa linda mensagem do profeta Jeremias, que nos traz um ensinamento tão lindo de que devemos ser como árvores plantadas à beira de um riacho. Esse riacho representa a sua presença na nossa vida. É isso que nós queremos e precisamos, Senhor, que o Senhor esteja presente em cada momento das nossas vidas, que nós sejamos árvores verdinhas plantadas à beira do riacho para darmos muitos frutos e estarmos sempre aí irrigados pela sua palavra, pelo seu amor, pelo seu cuidado, todos os dias das nossas vidas. Mesmo que sejamos machucados, cortados, mesmo que cortem nossos galhos, mesmo que arranquem nossos frutos, a tua palavra diz que ainda que a árvore seja cortada, mas ela cair da beira de um riacho, voltará a brotar, voltará a dar frutos somente ao cheiro das águas, ao cheiro da presença de Deus. E é isso que nós queremos para a nossa vida. Em nome de Jesus, queremos que todas as crianças sejam assim, árvorezinhas plantadas à beira do riacho da sua presença, e todas cresçam, Senhor, sabendo disso, precisando disso, necessitando, querendo isso, que é a sua presença. Todos nós, crianças e adultos, crescendo na presença do Senhor em todas as áreas, em graça, em conhecimento, também em estatura. Que o Senhor nos ajude a crescer sempre, em nome de Jesus. Amém! Amém. Gostaram, crianças? Sim, adoramos muito! Aprendendo muito com Jeremias. São muitos tesouros que vão sair desse baú, hein? Então fiquem ligados, estudem mais e semana que vem a gente volta. Tchau, tchau. Até a próxima!